CPMI do roubo do INSS e INSS, onde surgiu o nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde o deputado Randolph diz que no governo de Bolsonaro foi vetada uma lei que iria investigar fraudes no INSS, onde milhares de aposentados e pensionistas foram roubados. Ou seja, o questionamento, o tumulto que ocorreu na CPMI é que tem deputados que afirmam que não são reais, não são verdades. Só que Randolph mostra provas que tudo isso acontecia no governo Bolsonaro, onde ele veta a lei que permitiu a continuação deste roubo milionário contra os aposentados e pensionistas. Realmente, esta CPMI do roubo dos aposentados e pensionistas está dando o que falar, porque aparecem informações que até então nós não tínhamos conhecimento, mas consta nos artigos da Polícia Federal, onde o pessoal da CPMI tem acesso a essas informações, onde eles apresentam todas as provas que esses roubos sim tinha sido conhecido pelo governo Bolsonaro. Ele sabia sim e permitiram que estes roubos permanecessem sem investigação. Porque Bolsonaro sempre falava que no governo dele não tinha corrupção. Lógico, porque onde não há investigação, não tem como saber das corrupções, porque é necessário fazer investigações baseadas nas denúncias que foram relatadas no governo Bolsonaro. Veja o que ele diz. O presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! Eu acho que é bom quando a verdade fica inteira, não pela metade. Nós vimos aqui, quando foi revogada a revalidação dos dados. Está aqui. Agosto de 2022, governo de Jair Messias Bolsonaro, ele subscreve o ministro José Carlos de Oliveira. Nós vimos aqui também que a oposição tentou incluir um dispositivo que impediria essas fraudes. Em 2019... mas ela foi vetada pelo presidente de então. Se não tivesse sido vetada, se tivesse sido sancionado, ou se pelo menos em 2019 tivesse tomado a medida que o governo Lula tomou, nós não estaríamos nessa CPMI constatando o roubo de milhares de aposentados e pensionistas. Assim a gente sabe a história por inteiro, não pela metade. Vossa Excelência encerrou com a palavra só o relator, antes de passar a palavra ao senador Mauro José. Coronel, por favor, só um minutinho. Senhores, todos estão sendo ouvidos aqui com respeito e tranquilidade. Todos estão sendo ouvidos.
Todos estão sendo ouvidos com... Deputado, por favor, todos estão sendo ouvidos aqui com total respeito. Peço o respeito às palavras da Presidente, demorou para eles perderem a paciência, presidente. Só numa fala eles perdem a paciência. Doutora Patrícia, deixa eu começar então lhe perguntando o seguinte. A senhora disse numa audiência na Câmara dos Deputados, repetiu ainda há pouco, que a razão das fraudes se deu, uma das razões das fraudes, em especial, foi por conta do vazamento de dados pessoais e o uso indevido da biometria. A senhora poderia me dizer como isso foi constatado e desde quando isso ocorre? Só para ficar claro aqui para os membros dessa CPMI. E se puder ainda me informar, para economizar tempo, na visão da DPU, quais foram as falhas principais que permitiram a proliferação dessas fraudes? Essas questões elas foram apontadas no acórdão do TCU, número 1115, de 2024, com base nas apurações e nas inspeções que foram feitas entre 2019 e 2024. Então, com base nisso que eu fiz a minha fala naquela audiência pública. Perfeito. Eu lhe pergunto, se alguma norma legal, se no aparato infralegal, jurídico, sobre o INSS constasse um dispositivo de lei dizendo o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiras de segurados e beneficiários do INSS a qualquer pessoa física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, para a prática de qualquer atividade de marketing, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada e beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a conhecer o beneficiário do INSS, a celebrar contratos e obter captação de clientela. Se esse dispositivo existisse na lei, os fraudadores, os membros dessa organização criminosa, teriam atuado desta forma contra aposentados e pensionistas? Teriam mais dificuldade, com certeza. Pois bem, doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, porque esse dispositivo foi uma emenda que foi apresentada pela oposição ao governo anterior em uma medida proposta pelo governo anterior. Sabe por que essa medida não prevaleceu, deputado Paulo Pimenta? Porque o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, vetou essa medida. Aí veio para o Congresso. A bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição votou para derrubar o veto. Ou seja, tem esse dispositivo que a doutora Patrícia está dizendo que impediria as fraudes. Mas qual foi o partido que majoritariamente votou para manter o veto? O PSL, que era então o partido do então presidente Jair Bolsonaro, e o veto foi mantido por 257. Então vejam, tudo isso, toda essa história teria se encerrado em 2019. Porque esse dispositivo que a oposição propôs teria sido incluído em lei. A pergunta: por que o governo anterior, deputado Pimenta, vetou esse dispositivo? Porque não quis que esse dispositivo fosse implementado para impedir que fraudes ocorressem no INSS. Muitíssimo obrigado por sua resposta, doutora Patrícia. E eu lhe pergunto ainda mais, aliás, deixa eu completar a informação. Foi dito ainda há pouco sobre a revogação, sobre a revalidação dos dados. Então, para ficar claro, eu estou aqui com a medida provisória que foi editada em 24 de agosto de 2022, que revoga a revalidação dos dados, que foi dito ainda há pouco. A revogação da revalidação dos dados para os usuários do INSS foi assinada pelo presidente da República em 24 de agosto de 2022. Qual é o nome do presidente da República que está aqui? Jair Messias Bolsonaro. Ministros que subscrevem: Ronaldo Vieira Bento, José Carlos Oliveira. São os ministros que subscrevem essa medida provisória, revogando a revalidação dos dados. Então, só para ficar claro, porque eu acho que é importante, foi dito pelo meu colega anteriormente, que é importante nós deixarmos tudo claro. Meu colega anteriormente, foi de forma elogiosa, e nem citei o nome. Então vejam só, foi dito pelo meu colega anteriormente que sobre a revalidação de dados, mas é importante, foi omitido ser dito. Acho que não foi dito por inteiro, foi dito pela metade. Foi omitido ser dito que foi aqui, em 24 de agosto, assinado por Jair Messias Bolsonaro, que foi revogada a revalidação de dados. Doutora Patrícia, lhe pergunto, o que a senhora achou da decisão do governo do presidente Lula, em logo após a operação e as denúncias, que foram primeiramente, e lhe cumprimento por isso. A senhora faz jus à ação da Defensoria Pública da União. A senhora, com sua atuação à frente da Defensoria Pública da União, justifica o sentido da DPU, o que ela é: proteger a parte mais vulnerável, mais frágil. Por isso que é uma das instituições mais importantes da nossa República e, de fato, merece a atenção maior de todos nós, congressistas e das autoridades. Eu lhe pergunto o seguinte: o governo do presidente Lula, logo que teve conhecimento através da operação, a partir de vossas denúncias da DPU, com a participação da CGU, deste governo e com a participação da Polícia Federal, de imediato suspendeu os descontos após a operação. Foi medida ipsilítere. Primeiro, a senhora queria que a senhora comentasse sobre essa medida. Houve, logo após a operação da Polícia Federal, a suspensão de todos os descontos através de um despacho decisório do INSS. Então, houve essa suspensão dos descontos. Ou seja, a partir ali de maio de 2025, todos os descontos associativos anteriores foram suspensos. Então, eu lhe pergunto subsidiariamente, se essa suspensão tivesse ocorrido em 2019, a senhora acha que era possível ter tido tanta lesão aos aposentados e pensionistas do Brasil? Se em 2019 o governo tivesse tomado a medida que foi tomada agora, tivesse suspendido, a senhora acha que era possível ter tido tanta lesão aos direitos dos aposentados e tantos aposentados e pensionistas sido roubados como foram?
certamente essa fraude não teria ocorrido.